Eu não vou me apegar com as coisas daqui. Que a paz do Senhor esteja com todos os amados irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez com a Igreja Remanescente de Cristo para poder proclamar que Ele é Deus, soberano sobre todas as coisas. E tudo nós podemos nele. Nós sabemos que muitas circunstâncias, muitas situações nos levam a olharmos para baixo, desistirmos e acharmos que não vamos chegar. Mas Ele virá num piscar de olhar, como fala esse hino. E nós estamos aqui para declarar que a vitória é nossa em Cristo Jesus. E tudo isso nos alegra o coração. Por isso, se alegre, meu amado irmão, minha irmã, aonde este vídeo chegar. Deixa as tristezas, se desapegue daquilo que muitas vezes durante uma vida você levou e não conseguiu chegar. Nós estamos no segundo dia do ano de 2021. E a palavra de Deus, terceiro dia. Obrigado, amada. Terceiro dia de 2021. E eu te pergunto, como estão teus sonhos? Os teus sonhos estão sobre os montes ou está no vale? A palavra fala que no início tem o meio e tem o fim. E no meio, Deus trata. Teu sonho está embaixo, está no vale, está no meio. Tem uma palavra profética para dizer para você: o Deus que você serve continua o mesmo. Amém. E mesmo no início, no meio e no fim, Ele fará cumprir. Porque Ele é Deus fiel, que tudo que promete, Ele cumpre. Então eu gostaria neste momento que você fechasse os seus olhos. Vamos entrar, vamos entronizar a presença de Deus e cultuarmos a Ele um culto de glória. Aleluia! Senhor, nós entregamos esta palavra, este culto, os louvores nas Tuas mãos, Pai. Nós somos meros mortais, nós erramos, Pai. Mas quando nos arrependemos e voltamos para Ti, Senhor, o Senhor está pronto a nos acolher, o Senhor está pronto, Senhor, a nos perdoar e a nos incentivar. Marche, continue, caminhe, porque a promessa é minha. O que cabe a Ti é cumprir a minha vontade e as demais coisas te achegarão. Então, Senhor, que o Senhor alcance as vidas nessa noite. Que o Senhor alcance as pessoas nessa noite. E que por mais difícil que seja, as situações, Pai, que nós iremos encontrar durante toda essa gravação, o Teu Espírito Santo possa estar visitando os corações nessa noite. Aonde chegar, Senhor, ó Pai, que o Senhor possa estar movendo, derrubando as muralhas, tirando as algemas, libertando os oprimidos. Porque essa é a nossa função, Pai. Nós somos os anunciadores de boas novas e sabemos, Pai, que tudo está em Ti. Por isso, usa-nos, Pai, para que possamos trazer tudo aquilo que é bom e agradável, que é a Tua palavra, para as nossas vidas e para a vida daqueles, Senhor, que estão conosco nesta noite. E eu já Te peço e eu repreendo todo espírito maligno, todo espírito, Pai, que está trabalhando para que as pessoas não entendam, não acate a palavra do Senhor, está repreendido no nome poderoso de Jesus Cristo. E eu tenho certeza que esse nome tem poder para que tudo se conclua e que tudo aconteça conforme o Teu querer, Senhor. Tudo isso eu te peço no Teu santo nome e agradeço. Amém e amém. Aleluia. Ele virá mesmo, num piscar de olhos. Se você piscar teu olho aí, você vai ver que você mesmo é tão rápido que você não vai entender como será a volta do Senhor. Mas nesse momento, Ele quer que você ouça, que você fique atento, porque Ele tem coisas grandes para nós. O início de ano com perspectivas negativas, mas para nós que cremos num Deus
Todo-Poderoso. As expectativas estão voltadas para os céus, não está voltado para a terra. Por isso, olhe para o céu e veja o que Ele tem para fazer. Amém? Vamos ouvir um louvor, a irmã Kátia, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado através desse culto. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor seja com todos. Amém, os irmãos. Senhor. Como a pastora mesmo falou, nós estamos hoje no 3º dia de um novo ano. Amém. Muitas pessoas podem falar, mas para mim não mudou nada. Não é um ano que vai fazer você mudar. Quem tem que mudar é você. É as suas atitudes, é a maneira que você enxerga os problemas, a maneira que você enxerga o teu Deus. Como você enxerga Ele? Amém. Você enxerga Ele um deusinho pequeno? Aquele deusinho que só resolve aqueles pequenos probleminha, aquelas coisinhas corriqueiras, onde você mesmo com a tua mão pode resolver? Realmente a tua vida não vai mudar nada. Agora, se você enxergar Aleluia, Deus Pai. no tamanho e na grandeza que Ele é, sabe o que Ele é? O Deus do impossível. Amém, Sabe o que é Pai. impossível? O que é impossível é uma pessoa com Covid ser curada, Sim. Ele põe a mão. Uma Aleluia. pessoa com câncer terminal ser curada, Ele põe a mão. Uma dívida que você não consegue pagar, Ele põe a mão. Mesmo, muitas vezes, nós sermos culpados pelas dívidas que nós fazemos, porque muitas vezes nós somos irresponsáveis e fazemos dívidas que estão além das nossas posses. Mas mesmo assim, Ele, na infinita misericórdia Aleluia, dEle, Ele nos socorre. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus de amor. Nele não há prazer na dor. Nele há prazer no amor, Amém, em Pai. conceder aos filhos dele o desejo do nosso coração, desde que a vontade dele seja feita em primeiro lugar. Esse hino que eu vou louvar é um hino já muito conhecido. Se você souber, louve, Aleluia. cante conosco, onde fala que Deus é Deus. Ele é Deus acima de tudo, Ele é Deus acima de todos. Ele faz, Ele acontece, Ele abate, Ele exalta. É Ele quem dá ordem, Ele que criou o céu. Você tem reparado no céu esses últimos dias? Você tem visto o pôr do sol que Ele tem nos dado todos os dias? Que cores são aquelas? Você tem reparado nisso? Ele é tão lindo. Tudo isso é um espetáculo que Ele nos dá todos os dias de graça. Todos os dias. Vamos ser gratos a Deus pela vida. Hoje, 3º dia de 2021, eu falei para minha mãe essa semana, eu jamais achei que eu chegaria a 2020. Eu jamais. Porque quando eu tinha mais ou menos meus 20, 25 anos de idade, eu achava que em 2020 já ia ter carro voando. Já chegamos a 2021, então eu já estou além das minhas expectativas. Então vamos ser gratos a Deus, vamos ser gratos. Gratos a Ele pelo alimento que não tem faltado na nossa mesa. Amém, Ontem, Senhor. Sexta-feira, eu fui dar uma volta com os meus filhos, porque eu trabalhei até 3h30 da manhã com a minha mãe, nós fomos fazer um evento. E eu prometi aos meus filhos que eu sairia com eles na sexta-feira, mas não tinha nada aberto, estava tudo fechado. E eu vi uma coisa muito triste, mas que doeu muito meu coração. Crianças na faixa de 6, 7 anos, no farol, pedindo alguma coisa para poder comer, porque eles não tinham o que comer em casa. Gente, isso é muito triste. Muitas vezes você reclama pelo que você tem na sua casa. Você já parou por um minuto para pensar que tem pessoas que não têm o que você tem? Você é grato a Deus pelo que tem? Ah, mas eu só tenho arroz e frango. Glória a Deus. Tem gente que não tem nem o arroz, quem dirá o frango? Vamos ser gratos a Deus. Vamos adorar a Ele no esplendor da glória dEle. O meu coração jubila, porque 2020 para mim foi um ano difícil, de muito choro, de muita lágrima, mas de grandes vitórias. Amém, porque Senhor. até aqui o Senhor tem me sustentado. Glória a Deus. Até aqui o Senhor. Eu faço eventos, eu mexo com pessoas e o Senhor tem me livrado do vírus, da doença, de toda a praga que abateu sobre o nosso país, sobre o globo terrestre. Eu louvo a Deus, porque Ele é fiel. Porque nada acontece se não for da vontade de Deus. Amém? Vamos adorar esse Deus, porque Ele é merecedor. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado somente a Ele. Aleluia. Louve o Senhor. Cante conosco esse hino.
nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, cante ao Senhor, abra a tua boca, adore a Ele. Ele é merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Ele é Deus em tempo e fora de tempo. Ele é Deus na doença, Ele é Deus na saúde, Ele é Deus na pandemia, Ele é Deus na escassez e Ele é Deus na abundância. Seja grato a esse Deus, porque Ele é, foi e sempre será o Deus soberano e todo-poderoso, merecedor de todo louvor, toda honra, toda glória. Amém? Fiquem na paz do Senhor. Agora a palavra estará com a pastora Marina, que trará a palavra desta noite. Aleluia! Glória a Deus, eu louvo a Deus por esse hino. Mesmo que não haja coisas que nos favoreçam, Ele continua sendo Deus. Nós estamos aqui reunidos com os irmãos, felizes de estarmos aqui. Glória a Deus. Vimos que o Senhor levou a chuva para longe. Nós sabemos que toda a honra, toda a glória é do Senhor. Sabemos que o Senhor tem coisas grandes para concluir na nossa vida. Aleluia. A Kátia disse que ela achou que quando chegasse 2021, os carros estariam voando. Os carros não estão voando, mas as doenças estão por aí, né? Mas o Senhor é fiel e Ele diz que o mal pode adentrar por uma porta, mas por 7 vai fugir. Você crê nisso? Amém. Então eu creio
que o Senhor fará grandes coisas acontecer na nossa vida. Eu gostaria de fazer um pedido para você. Nós estamos colocando o nosso culto no YouTube. E se você puder, entra lá, se inscreva. Nós estaremos também com uma palavra diária pelo YouTube. A Igreja Remanescente de Cristo, ela está almejando aí fazer algumas coisas para aqueles que estão bem distantes. Nós temos visto que esse culto nosso tem chegado a lugares distantes. E se há um meio, há uma forma de você colaborar, faça a sua parte. Colabore, entre lá no YouTube, Pastora Marina Receputi, entra lá, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos, compartilhe a palavra, tem várias palavras, logo terá a palavra de sabedoria, e você verá como é gostoso você poder ajudar pessoas. Muitas vezes as pessoas me mandam assim, falam assim, nossa pastora, eu peguei aquela palavra que para mim era tão conhecida, eu mandei para um amigo, e esse amigo pôde ver quantas coisas foram mudando na vida dele. Eu estava conversando com umas pessoas de Minas que têm recebido as nossas mensagens de palavra de sabedoria pelo WhatsApp, e eu pude ver como o Senhor está atuando. Se você não pode ir, ajude a chegar, e você verá que grandes coisas o Senhor fará acontecer na nossa vida. Sabe por quê? Nós somos os últimos atalaias que o Senhor levantou. Eu estava olhando os pregadores dos Estados Unidos, pregadores aqui do Sul, da Argentina. A palavra está sendo pregada uma só. Nós somos aqueles que o Senhor está contando conosco, para que a gente possa levar. Ah, mas eu não posso ir até a África. Você não precisa ir até a África, mas você pode até ter o vizinho, você pode até ter um amigo. E você verá que neste ano, tudo que está necessitando na nossa vida é fazermos pessoas mais felizes. Porque as pessoas estão tristes, abatidas, elas estão depressivas e não conseguem fazer nada sozinha. Então que nós possamos ser esses mensageiros do amor. Eu queria também que você fizesse o favor de abrir a sua Bíblia comigo em Eclesiastes 11. Uma palavra tão maravilhosa que o Senhor colocou no meu coração: semeadura e paternidade. Vamos falar um pouquinho da semeadura. Nós sabemos que quando nós temos que semear alguma coisa, seja uma muda, seja uma semente, uma plantinha que você ganha, toda essa semeadura, toda essa plantinha, ela requer um cuidado todo especial. Se você molhar demais, ela morre afogada. Se você não molhar, ela vai morrer sem seca. Se você deixar no sol, ela vai sofrer os danos. Se você deixar na sombra, ela sofrerá. Então o Senhor estava falando comigo que em todo esse tempo de plantio há um determinado método para cada coisa acontecer. Ah, mas nós estamos falando de vidas ou de semente, de planta? Nós estamos falando de semeadura, que não é diferente daquela plantinha que você tem em casa. Quando nós plantamos, a primeira coisa que essa semente tem que fazer, quando ela entra na terra, ela tem que morrer. Quando ela morre, ela determina o seu sêmen na terra, aonde ela vai ressurgir o fruto, o broto. E o Senhor falava comigo: quantos querem ter um plantio bom, uma rentabilidade boa, mas não quer morrer para determinadas coisas? E o Senhor tem sido muito claro na palavra que tem sido pregada, que a verdadeira igreja é aquela que se doa, é aquela que se ama. Porque olha como nós começamos essa palavra: Deus amou o mundo. Ele não amou eu e você somente, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho por mim e por você. Então a primeira semeadura no mundo foi Jesus para nós. Se Deus, sendo Deus, Ele pegou aquilo que de mais precioso Ele tinha e semeou na minha vida, sabe o que Ele fez? Uma das coisas que eu acho mais impressionante na Bíblia, quando nós vamos lá para Gênesis e fala que o Senhor com as suas mãos fez o homem,
a sua imagem e semelhança. E quando ele soprou um sopro divino. Eu e você tem um sopro divino. E sabe o que você faz com esse sopro divino? Você vence as dificuldades, porque você está ligada literalmente a Deus. Hoje, quando eu estava visitando uma igreja, foi me dada a oportunidade e eu dizia assim: nós somos aqueles mediadores entre Deus e aquele que não conhece a palavra. E por muitas e muitas vezes, nós achamos que não significamos nada. Deus está dizendo nesta noite assim: eu tenho convocado aqueles que conhecem o meu chamado. Eu conheço o chamado do Pai. Por isso que eu falei semeadura e paternidade. O segundo ponto é paternidade. Como foi o seu convívio com o seu pai? Seu pai da terra. Quantas vezes teu pai te chamou a atenção? Quantas vezes teu pai te ensinou isso não pode, aquilo deve, isso não deve? Quantas vezes você ficou de castigo? Quantas vezes você foi, exortado e até apanhou? Muitas vezes deixou de ganhar algumas coisas porque teu pai achava em você um caráter que você não tinha conhecido ainda. Ah, mas eu não tive um bom relacionamento com o pai na terra. Eu estou falando agora do Pai do céu. Como que está a tua paternidade com ele? Você sabia que tudo que Deus quer, todos os dias, todos os momentos da nossa vida, é estar no meio de nós? Você está lá no fogão, ele quer estar perto. Você está trabalhando, ele quer estar perto. Ele é um Deus presente. A palavra dele conclui de capa a capa que ele é um Deus presente. Mas sabe o que nós fazemos com ele? A gente muitas vezes afasta ele porque a gente não quer ouvir aquelas advertências que o nosso pai da terra muitas vezes fazia quando nós éramos pequenos. Então a semeadura tem muito a ver com a paternidade. Porque aquele que semeia, sabe, ele espera que aquele cuidado trará para ele um resultado. A paternidade, o pai que tem paternidade com o filho, que ama o filho e o filho que ama o pai tem certeza que o pai será referência para o filho e o filho posteriormente para os seus filhos. E isso se chama frutos, onde a palavra de Deus fala. E através dos seus frutos, que frutos esses? Quando você reconhece que você tem um pai no céu, mesmo que você não tenha um pai na terra, ele está te olhando agora e está vendo as necessidades que você tem. Você tem que romper essas necessidades para a semeadura acontecer, porque ele é Deus. A sabedoria não é minha. Antes de eu ler, o Senhor, o Espírito Santo falava assim comigo: a sabedoria não é tua, filha. A sabedoria vem de Deus. Deus tem os seus planos a teu respeito. Talvez você fez um plano e se frustrou, mas Deus não vai te frustrar. Aleluia. Porque muitas vezes nós não sabemos fazer as escolhas, mas Ele continua sendo Pai. E quando você tem um relacionamento com o Pai, mesmo você não acertando algumas coisas, Ele continua do teu lado, continua querendo falar com você, continua querendo te dar a oportunidade de você acertar. E se você vier a errar, sabe o que o Senhor falava comigo hoje? Ele falava assim: eu não estou preocupado com os seus erros, eu estou preocupado com você, em você acertar, em você endireitar, se alinhar, porque eu vou aplainar a tua terra, porque a semeadura será grande. Aleluia. E você colherá os frutos. Outra coisa que o Senhor falou para mim, que Ele quer colocar, tudo que Ele quer colocar na mão dele, nas nossas mãos, é dele, não te pertence. Muitas vezes nós falamos minha igreja, minhas ovelhas. Nós não temos nada, nós não temos igreja, nós não temos ovelha, nós não temos bens, nós não temos carro, nós não temos nada que não seja dado por Ele, nem a nossa vida. Quantos pastores amigos meus estão no Senhor nesse momento? Quantos nós oramos a semana passada e o Senhor não quis ou não permitiu que sobrevivesse a tantos danos que nós não sabemos ainda quais foram? Mas eu quero te dizer que tudo
Está na mão de Deus. E Ele, quando coloca na tua mão, Ele pega um bem precioso. Eu vou pegar esse relógio, eu vou dar para minha irmãzinha aqui e vou dizer assim: esse relógio tem valor, cuide dele, porque eu vou voltar e vou pedir de volta, e você terá que dar conta desse relógio que eu estou te dando e te confiando. Se ela perder, ela terá que dar conta. O Senhor está dizendo: eu tenho confiado a minha obra nas nossas mãos. Ele tem confiado a mim e a você. Daí você pode dizer assim para mim: mas aí eu não tenho entendimento. A palavra de Deus fala: peça a mim que Ele dá. Ele fala: eis que eu chamo a todos. E eu pego os incapacitados e os capacito. Eu pego as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Tem momentos que nós agimos de umas formas que Deus fala: não farás assim, mas fará desta maneira, porque quem manda é a Ele, porque o mundo é dele, tudo é dele. E se nós nos frustramos porque nós não estamos ouvindo a voz dele, e quando nós passamos por situações como nós mesmos, eu mesma passei no ano de 2020, nós temos o início, o meio e o fim. E no meio tem tratamento. Mas sabe o que acontece conosco? Nós estamos no achômetro. Eu não quero, eu não acho, eu não sinto. No meio tem o tratamento de Deus, o processo de Deus. E quando nós estamos no processo, sabe o que você está fazendo? Você está no caminho certo. Sabe, hoje ele regozijava o meu coração dizendo que ele não está olhando para aquilo que de errado nós fizemos, mas ele está olhando com um coração sincero, porque ele quer continuar falando conosco e dizendo: aonde, meu filho, você quer chegar mesmo? Quando você para, cerra a porta do teu quarto, adentra lá e ora, pede a Ele, você acha que Ele vai recusar a tua oração? Ele fala assim: pede a mim, que eu te responderei. Agora vamos parar um pouco. Quem teria esse tempo imensurável para dar para mim e para você nessa noite? Nós vemos que até uma consulta médica é tão rápido que você nem consegue falar o que você tem, o médico já te passou a receita e manda fazer a fila caminhar. Nós estamos vivendo o mundo do imediatista. Tudo de imediato, tudo rapidamente. Mas Deus continua o mesmo. Eu amei o mundo de tal maneira que eu dei meu filho por vós. Mas nós estamos desenfreadamente no imediatismo. E o Senhor está dizendo assim: tudo que eu te colocar nas mãos, eu farei prosperar o caminho. Farei prosperar. E nós temos visto isso. Muitas vezes uma palavra tua não vai surtir efeito na hora para o teu amigo, para o teu parente, mas aquela palavra junto com a tua atitude é muito mais do que pregarmos a palavra de Deus, andarmos com a Bíblia querendo mostrar para as pessoas que nós somos cristãos. A nossa idoneidade está falando nesses dias, 2021, é tempo de mostrarmos quem nós servimos e quem nós somos. Amém. E você verá que o Senhor não vai te abandonar. Leia lá comigo, Eclesiastes 11, versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. A palavra de Deus está dizendo aqui, nesse versículo: lança o teu pão. Que pão você está lançando? Verdadeiramente, a irmã Kátia falou agora das crianças que estavam com fome. Nós temos um projeto nessa cidade. E nós pudemos sentir, conversando com algumas pessoas voluntárias, como foi opressor esse ano que passou, por não podermos fazer tudo aquilo que nós tínhamos estabelecido para Deus. E nós estamos vendo aqui, o pão que está falando aqui, é a verdade escrita, declarada, cumprida da palavra de Deus. E ele está falando lançar sobre as águas, lançar sobre vidas, sobre pessoas. Porque o Senhor está dizendo, se nós resumirmos aqui, é agir com conhecimento,
Conhecimento de quê? De matemática? De física? Não, conhecimento daquilo que nós passamos no tete a tete, o teu testemunho de vida, o que Deus já fez. Se nós parássemos aqui e reuníssemos nós que estamos aqui, nós terminaríamos esse culto contando os grandes testemunhos que Deus fez na nossa vida. Eu mesma, as tromboses na minha perna que veio em 2018, 2019, que eu não podia trabalhar. Eu fico pensando, qualquer pessoa no meu estado, ou no meu estágio que eu estava, teria denegrido, talvez estivesse depressiva, mas o Senhor falava, marche, caminhe, a última palavra é minha, é lançar este pão que o Senhor está falando. Este ano será o ano de lançarmos a palavra sobre vida, sobre pessoas. Você quer ser bem-aventurado? Você quer ter condições? A palavra do Senhor este ano começa, fazei a minha vontade, e vós vereis o que eu farei para ti. Precisamos assumir os riscos. Muitas vezes nós queremos seguir o caminho de Cristo, mas nós não queremos seguir o risco. Quando Moisés atravessou o povo, que abriu aquele mar, os egípcios se enfiaram atrás deles. Imagine você, como que você se sentiria quando a última pessoa do Senhor passou e os egípcios entraram, achando que alcançaria o povo de Deus? Por um acaso Deus é brinquedo de alguém? Quando ele determinou aquela quantidade de pessoas, e vale ressaltar, passaram a seco e não deixaram os animais. E quando Moisés falou com o faraó, disse para ele o seguinte, não ficará nem sequer uma unha do meu povo. E nós muitas vezes deixamos unha, carro, bens, porque Satanás veio para matar, roubar e destruir. E sabe quem permite isso? Nós permitimos. Porque ele está dizendo aqui, nós precisamos assumir o risco para termos fé. Se nós olharmos capa a capa e olharmos o que os reis passaram, os profetas passaram, todos eles passaram por risco. Mas hoje nós queremos ficar na comunidade da nossa casa. Nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Nós queremos que o maná caia no centro da nossa mesa, prontinho até temperado para você comer. Porque nós não queremos correr risco. Fazer a obra de Deus é correr risco lá fora. Correr risco, sabe? De pessoas muitas vezes não entenderem aquilo que você está fazendo. Mas se Deus mandou, a nossa ordem é o quê? Marchar. Quando Deus falou com Josué, ele estava triste, abatido, ele falou, levanta, sai desse espírito fúnebre, toca nas águas e tu verás o que eu farei. Ele teve que correr o risco, mas nós, por via de fato, nós queremos ficar como borboletas, sabe, dentro dos nossos casulos. E o Senhor falava para mim, são os riscos que vocês correrão, mas a minha mão poderosa que estará à frente para que você não sofra danos. Porque os testemunhos que tem que ser dados são testemunhos que tem que mexer com o ego humano. E está faltando testemunho. Quantas pessoas estão enxergando? Quantos cegos vocês estão vendo enxergar? Quantos paralíticos estão andando? E os cancerosos? Quem está sendo curado de câncer? Daí quando nós vemos aquelas pessoas que é do repepé, que fala do repepé, fala naquele lugar lá cura. Além da gente ajudar, a incentivar, a gente ainda fala mal, nossa, aquele lá, a mulher do coquinho, a mulher do repepé, a gente ainda defama a palavra de Deus. E o Senhor falava comigo nesta manhã. Nós temos praticamente dentro da nossa cidade, quase uma igreja, em cada um quarteirão e meio. Mas quando você se propõe a fazer alguma coisa para o Senhor, a outra igreja propõe fazer também. Por quê? Parece que nós somos inimigos. Aonde está o corpo? E o Senhor falava comigo há um tempo atrás, aonde está o corpo? Deus virá buscar um corpo ajustado. Esse pai, essa paternidade que eu comecei falando aqui, ele
mandará o filho dele vir nos buscar. Qual vai ser a desculpa? Ah, eu não gostava porque aquele é do repepé, eu não gostava porque aquele lá toca funk, eu não gosto porque aquele lá tem os cabelão comprido. A palavra de Deus está dizendo: anunciai e falai, enquanto é tempo, porque vai chegar a noite. E nós estamos vendo tudo que está acontecendo aos nossos olhos, e nós estamos nos guardando, e ainda tem pessoas que criticam aqueles que estão fazendo. Eu pude ver comentários de algumas igrejas. Tem pessoas, fechou as igrejas. Eu quero ver quando se agregar um pouco mais. Aonde é que vão buscar forças? Dentro de casa? Você tem certeza que dentro da tua casa você vai buscar as forças? A palavra de Deus fala: o bom e suave é que os irmãos vivam em união. Por que será que ele pôs isso na Bíblia? Para preencher lacuna? A palavra este ano será de firmeza. A palavra este ano será de chicote. A palavra esse ano será de prumo para aqueles que querem ouvir. A palavra de Deus fala. Nós temos que começar a viver o Apocalipse. A gente quer viver as bem-aventuranças. Mas a palavra lá em Deuteronômio começa assim: eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e abençoarei aqueles que te abençoarem. E é isso que o Senhor está dizendo. Eu tenho colocado os planos nas tuas mãos. E o que você tem feito? Muitas vezes nós fazemos mais do que não deveríamos fazer, como Paulo fala, do que nós deveríamos fazer. Você sabe de um segredo? Quando nós chegamos a uma posição que você não pode, aí Deus entra. Deus entra com o recurso, Deus entra com o dinheiro, Deus entra com as bênçãos, Deus traz pessoas de longe. Ele usa vasos que ele nem sabe que ele está sendo usado. Sabe por quê? Porque você tem um pai, eu tenho um pai. E a semente me foi confiada. E essa semente tem que ser plantada, ela tem que ser geminada. A vida é um dom precioso. Sabe o que você tem? O sopro divino de Deus. Então não fale que você não serve para nada. Cada vez que você falar não sirvo para nada, não acontece nada, você está dizendo que é aquilo que Ele te deu, o sopro que te ilumina, que te faz estar vivo. Quantos não estão vivos? Eu contemplei pessoas que perderam entes queridos e vieram me perguntar: por quê? Como, pastora? Porque Deus permitiu. E se fôssemos um de nós que estamos aqui hoje? Como que nós estaríamos? Nós somos gratos. A minha palavra este ano é gratidão. Deixando as coisas que para trás ficaram e vencendo e convivendo para as coisas que me são prometidas. Vamos correr risco todo dia. Quando você sai para trabalhar, você corre risco. No banheiro da tua casa você pode cair, machucar, bater a cabeça e morrer. A palavra está dizendo: eu sou por aqueles que me buscam. Eu quero falar com aqueles que me acham. Essa é a verdade. E nós estamos vivendo um tempo que não tem paz, amados. Ou será que é só eu que estou enxergando isso? O semblante das pessoas estão abatidos. Por quê? Porque as pessoas olham para aquilo que elas podem possuir, que elas podem ter. Elas não olham para o tamanho do Deus que pode fazer multiplicar. Se você for lá comigo, em Eclesiastes aqui no 11, no versículo 5, está escrito assim, olha: assim pois, porque quando fala lançar o pão sobre as águas e repartir com 7 ou com 8, águas é povos, viu? Sabe o que significa no mundo espiritual? Povos. Quando manda repartir, você quer repartir alguma coisa com alguém? Uma das coisas que eu acho mais lindo na palavra de Deus, quando o rei Ezequias, quando Isaías, o profeta, chegou para ele e falou: olha, o Senhor manda, conserta a tua casa, porque o Senhor vai te matar. Você vai morrer. Esse é o Deus que nós servimos. E ele falou o que para o profeta? Eu vou orar. E quando ele se colocou na parede, essa parte me marca. Ele se colocou, ele sentindo o hálito dele na parede. Ele falando ali com ele próprio: Senhor,
Se eu errei, me perdoa. Olha a paternidade entrando em prática. Mas nós não temos tempo para isso. E ele continuou falando: Senhor, eu destruí os ídolos, eu derrubei todos os postes. Senhor, eu trouxe a tua palavra de volta. Senhor, eu reconstruí o templo. Ele começou a lembrar Deus. Sabe o que Deus fez? Mandou o anjo encontrar Isaías no meio do caminho. Falou: volta lá e diz para o rei que eu aumentarei mais 15 anos, porque eu ouvi a oração dele. E eu vou te fazer uma pergunta agora: quantos anos você quer viver? A palavra diz assim: se seguires os meus mandamentos e os meus estatutos, vivereis. Mas se deles tais rejeitares e negligenciares, sabe o que vai acontecer? Tu morrerás. Simples assim. Porque Deus é simples. Nós que complicamos a palavra dele. Então você quer ter vida? Você quer viver? Ah, mas eu sinto uma dor na minha mão. Entrega essa dor para ele, que ele vai fazer você viver com a dor ou sem dor. Você vai continuar vivendo, porque tem promessa na tua vida. E quando nós vamos aqui no 5 do mesmo capítulo, está escrito assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento. Olha o que o Senhor está falando aqui, através desta palavra. Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos do ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Nós queremos saber de Deus. Você já imaginou quando ele coloca os ossinhos lá da criança através de um óvulo? Deus é perfeito em tudo que faz. Tudo que ele faz é perfeito. Ontem eu estava caminhando com uma irmã e eu via, nós fomos caminhando no campo, e eu vi os calanguinhos todos esticadinhos no sol. Pareciam pessoas tomando sol, todos esticadinhos, assim com os bracinhos esticadinhos. E uns coloridos, uns amarelos, outros verdes. E a irmã falou assim para mim: que coisa mais linda, eu não sabia nem que eles faziam isso. Porque a natureza reconhece o tamanho do nosso Deus. Mas nós, meros mortais, que não somos nada, se ele não fizer a gente ser, sabe, queremos achar que nós sabemos todas as coisas. Tinha uns que estavam tão compenetrados no sol para se esquentar, que nós passávamos, nós pulávamos por cima deles, eles nem saíam do caminho. Eu tentei filmar, mas não deu. Sabe por que Deus permite que a gente veja isso? Porque a natureza respeita o nosso Deus. Como está dizendo assim como você pode segurar o vento? De onde ele vem? Quando entra aquela brisa dentro da nossa casa, que a gente está com aquele calor, a gente expressa com a maior sensibilidade, assim: ai, que vento bom. De onde ele veio? E para onde ele foi? Deus sabe. O Senhor está dizendo que tudo é dele, amados. Tudo volta para eles. Tudo. Abra comigo lá no Salmo 131, para você ver o que o Senhor está falando conosco. Continua falando conosco desse pão, do repartir, do que ele tem para fazer. É na minha vida, é na tua vida. E ele quer fazer rapidamente. Ele não quer demorar. Ele quer fazer isso acontecer. Você crê comigo? Aleluia! Salmo 131, versículo 1. Olha só o que fala: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Eu não ando à procura de grandes coisas, nem das coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Sabe quem falou isso? Foi Davi. Aqui o rei Davi, ele estava falando um cântico para Deus. Ele não estava, ele tinha coisas maravilhosas. Ele tinha riquezas. Ele foi senhor de guerra. Ele foi segundo o coração de Deus, menina dos olhos de Deus. Ele foi um dos reis que foi respeitado.
Agora eu te pergunto, por que ele iria falar nem coisas maravilhosas? Se ele tinha tudo o que ele queria e mais um pouco. Deixou tudo para o seu filho Salomão. Tudo e mais um pouco. Por que uma pessoa falaria isso? Sabe o que ele tinha? Humildade. Sabe o que está faltando em nós? Humildade. Reverência ao Deus que tudo pode. E ele fala assim, nem grandes coisas, nem coisas maravilhosas demais para mim. Muitas vezes nós temos um, queremos dois. Temos dois, queremos três. Quando não chega o três, nós reclamamos. Nós falamos do pai, do irmão, do filho. Falamos do Senhor. Ah, ele não me ouve, ele não me atende. O Senhor está dizendo nesta noite assim, tudo que eu tenho feito para te chamar a atenção. Mas muitas vezes não tenho conseguido. E uma das coisas que eu tenho entendido na minha vida, que quando Deus chama a atenção, Ele permite que coisas aconteçam. Ele é um Deus soberano. E Ele fala na sua palavra também, que Ele jamais deixará um filho dEle, um servo dEle, um profeta dEle, um pregador dEle, um amado dEle enganado. Porque Ele traz palavras para te falar, te alertar. Um pássaro fala, uma borboleta que passa. Quando nós estamos atinados para as coisas de Deus, as coisas falam por si, porque o Senhor usa tudo e todas as maneiras para falar conosco. Se você for comigo lá para Gênesis 3, abra lá comigo. Gênesis 3, versículo 8 e 9. Eu só vou ler o 8. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que o Senhor falou. Nós conhecemos bem aqui essa palavra. Nós conhecemos como começou tudo. Mas olha o 8, o que está dizendo. Gênesis 8, 3, 8, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus. O que está dizendo aí, presbítero? Onde que estava a voz do Senhor? O que estava fazendo a voz? Estava onde? Passeava no jardim pela viração do dia. Passeava no jardim na viração do dia. Eu comecei falando essa palavra de paternidade. E Deus passeava pelo jardim. Ah, mas Deus, acho que naquela época não tinha o Covid para se preocupar. Deus é Deus. Ele continua o mesmo. E Ele queria conversar com Adão. E Ele fez uma pergunta. Leia o 9, por favor, presbítero. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? O Senhor está falando para mim hoje. Está falando para você. Está falando para você, está falando para você. Onde você está? Ah, mas Ele não é onisciente, onipresente e onipotente? Lógico que Ele é. Mas Ele quer ouvir. E nós temos que falar, eis-nos aqui, papai. Ele queria saber de Adão. Por que Adão estava se escondendo? Nós conhecemos a história. Mas o que me chamou a atenção nessa palavra, que aqui Deus estava andando, passeando na viração do dia. Ele está passeando pela tua casa, Ele está passeando pelo teu trabalho, Ele está passeando pelo teu lazer, quando você está almoçando em família, quando você está entre amigos, Ele está passeando com você. E está te perguntando, onde você está? Ele queria ouvir da voz de Adão. Simplesmente Deus quer ouvir da tua boca. O que é que você está precisando mesmo? Ele quer se fazer presente. É na tua dor, Ele quer estar presente, porque Ele vai mudar a tua dor. É nas tuas incógnitas, é nos teus pontos de interrogações, porque não vai pensando você, que porque a gente é pastor, a gente tem liderança, que nós não temos problemas. Que nós temos que ser os super-homens, super-mulheres. Que nós não choramos, choramos e choramos muito. E Deus está dizendo, onde você está, minha filha? Quantas e quantas vezes nas madrugadas nós falamos, eis-me aqui, Senhor. Senhor, olha para mim, Senhor. O Senhor está perguntando nessa noite. E Deus está falando aqui que não é mais tempo de julgarmos as coisas.
julgarmos pessoas, julgarmos atitudes. Porque ele fez, porque fez, como foi. É tempo do retorno da igreja, a igreja remida, a igreja que o Senhor implantou na terra através do seu Filho amado Jesus. Jesus pregava para as prostitutas, andava com os escribas, ele andava com aqueles menosprezados. Ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. E ele andou com os menosprezados. Nós temos que começar a tirar de nós, até ouvir um pastor dizer que nós nesse tempo temos que ser os eunucos. Sabe o que é eunucos? Pessoas que foram obrigadas a tirar o seu próprio sexo para poder cuidar da criadagem, era a criadagem dos reis, para não sofrer nenhum dano. Nós temos que começar a nos colocar numa posição de saber que a última palavra é do Senhor, que a igreja não é nossa, que os irmãos não são nossos. Hoje, você é um ciclo na vida de uma pessoa, e esse ciclo vai passar. Se você marcou ela com a tua vivência, com a tua condição de vida, você vai encontrá-la um dia, ou você ficará sabendo que você foi fonte importantíssima na vida dela. Nós somos mordomos do Senhor, sempre fomos, mas nós queremos ser donos de Deus, dizer para Ele o que temos que fazer, o que Ele tem que fazer. E hoje Ele quer trazer para mim e para você o melhor que Ele pode oferecer. Se você for comigo lá para terminarmos em 2 Coríntios, abra comigo lá e você verá o que o Senhor está falando conosco. 2 Coríntios 3, versículo 2. Aqui Paulo estava mostrando a vitória do ministério apostólico dele. E todas as vezes que ele fazia viagem, que ele mandava os discípulos dele, aqueles que eram mais chegados a ele, ele tinha que mandar carta de apresentação. Porque senão eles não passariam, não entrariam nas cidades para instituir igrejas. E aqui, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2, está dizendo assim: vós sois a vossa carta escrita em vosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta em Cristo, produzida pelo vosso ministério, não escrita com tinta, mas pelo Espírito de Deus, vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Sabe o que Paulo estava dizendo? Vós não precisa de carta de apresentação. Você que tem o Espírito Santo de Deus, aonde você chega, você faz a diferença. Você não precisa apresentar nem carteirinha. A sua pessoa, a presença de Deus em você, o sopro que Ele colocou em você, faz a diferença em qualquer lugar que você for. Era isso que Paulo estava dizendo. Vós não precisais levar essas cartas, porque já é manifesto o ministério, porque muitos levavam em tábuas escritas em pergaminhos, mas aqui ele estava dizendo que estava sendo escrito pelo próprio Espírito Santo de Deus, em carne, e o Senhor está traduzindo isso. Eu quero escrever a tua história, tu és a minha carta, a carta que eu resgatei. Eu te salvei das entranhas do inferno para fazer você andar sobre as águas. O Senhor falava assim comigo: fale para eles profundidades das riquezas. É isso que Deus quer que nós sejamos. Sabe por quê? Porque nós temos que clamar por aquele que está no fundo do poço.
E não é pouco. Muitas pessoas acham que somente os menos favorecidos financeiramente é que estão precisando de igrejas ou de palavra. O Senhor falava comigo, tem pessoas de poder aquisitivo que estão se matando e que se perguntam aonde há uma condição para se viver uma paz. Nós temos que viver a profundidade das riquezas em Cristo e resgatarmos pessoas das lacunas onde elas estão. A palavra desse ano é nós semearmos na vida de pessoas que muitas vezes não ouviu falar, eu te amo. Se você chegar para qualquer criança ou uma pessoa mais idosa e você falar assim, eu te amo, e você der um abraço nela, você constrange a pessoa chora, porque está faltando amor no mundo. E sabe quem é a pessoa responsável pelo amor? Sabe qual é toda a inspiração que envolve todas as galáxias? É Deus. Ele é a verdadeira pessoa que significa o amor. E Ele me colocou como anunciadora desse amor. E Ele quer que os algemados sejam libertos. E isso não tem classe social. É menor, maior, mediano, não tem classe. Nós somos instituídos. E Ele fala que jamais nós temos que abdicar daquilo que Ele nos colocou para fazer. Por isso eu venho nesta noite, primeiro domingo do mês de janeiro, dizer, comece a tua semeadura. Ah, mas eu nem sei como que eu vou falar. Comece. Tudo começa do pequeno. Nós não começamos grande. Nós começamos fazendo a vontade de Deus em primeiro lugar. As demais coisas nos serão acrescentadas. Uma das coisas que o Senhor calou no meu coração nesse dia, da palavra que me foi trazida. Você quer ser bem-aventurado na terra? Você quer ser próspero na terra? Estou falando agora de dinheiro. Eu não vou pregar prosperidade aqui. Fazei a vontade do Pai. Invista teu tempo no reino. Se esqueça um pouco de si próprio. Invista no reino. E você verá o que o Senhor fará na tua vida. Amém. Hoje eu pude ver, sabe, testemunho dessas pessoas onde nós estávamos, sabe, que tinha tudo para dar errado, tudo para estar morto, mas uma vida, sem querer constranger aquela vida, num abraço, curou aquela família. Agora eu te pergunto, te custa? O que te custa? Um abraço custa alguma coisa? Você falar para as pessoas, eu te amo. Você chega para um cachorrinho de rua e fala para ele, oi lindinho, eu te amo. Ele te abana o rabinho. Por quê? Porque ele está recebendo algo, sabe? Que ele não está acostumado a receber. Que igreja nós vamos levar para o Senhor? Que vidas nós vamos levar para o Senhor? É muito bom estar no seio da nossa família. Alguns já salvos, outros que estão a caminho. Mas os que estão lá fora? O Senhor está dizendo nesta noite, eu preciso de semeadores. Eu preciso de filhos, porque eu quero ser pai. Eu quero ter paternidade com os meus filhos. E nós sabemos que a coisa mais honrosa nessa terra é quando um filho bastardo recebe um papel assinado pelo juiz, que ele tem um pai. É uma das maiores honras na terra, porque aquele menino terá uma história, uma descendência subsequente, uma vida, porque ele teve um pai que o gerou. O Senhor está dizendo nesta noite, eu quero ser pai.
Então receba essa palavra. Lança teu pão nas águas. E lá fala. E você verá o que você vai colher. E divida com 7, 8. Muitas vezes nós queremos, eu quero para mim, eu quero para mim, eu quero para mim. E nós ficamos, eu quero. E Deus está dizendo, não terás, se não lançar, se não fizer. Porque daqui é passageiro demais, meus irmãos. Eu conheci pastores que foram enterrados agora, no meio da semana, que dizia para mim a semana retrasada, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro. Ai, pastora, qual é o tempo? Qual é a espera? Nós não sabemos. Mas que no teu coração arda agora a vontade. Deixa o Espírito fluir aí. Deixa ele falar no teu coração. Sabe? E que por onde você passe, se você for tímido ou tímida, dê um sorriso. O teu sorriso vai quebrar protocolos. Se você sorria mais ou menos, sorria mais. Se você sorria mais, sorri mais ainda. Se você abraça, se você não pode abraçar, mas você pode falar. Ah, mas a máscara impede. Levanta ela um pouquinho e fala. Nós não vamos nos calar mediante a situação. Porque Deus está no controle de toda essa situação. Basta nós crermos. E eu tenho certeza que o Senhor falará ao teu coração. Se Davi falou para ele que não importava as coisas maravilhosas desse mundo, ele falava isso porque ele tinha. Não, ele era o quê? Um pastor de ovelhas. E tudo que ele galgou, sabe quem que ele tinha? O general de guerra, com a mão poderosa. No Salmo 139, no versículo 13, diz assim: eis que eu te cerco pela frente, te cerco por trás, coloco a minha mão na tua cabeça e te digo, vá meu filho, não temas. Eu quero profetizar isso na tua vida, meu Senhor. Recebe, meu irmão, recebe, e você verá que o Senhor fará. Se você não conseguir uma prosperidade de imediato, você se sentirá tão leve, você se sentirá tão realizado, porque o próprio Cristo estará operando através de você todas as benfeitorias das almas que Ele quer que faça nesse ano. Porque nós estamos vendo que tudo ruma para que se cumpra a palavra do Senhor. Se nós lermos Apocalipse, nós ficaríamos um pouco mais espertos, porque tudo vai se cumprir e nós prestaremos conta. Fecha teus olhos. Senhor, eu entrego esta palavra, Senhor, nas tuas mãos. Sabemos, Pai, que esse é o tempo. E a tua palavra diz assim, empregue a minha palavra dentro do tempo e fora dele. Então, o Senhor não nos deixa muita escolha para que nós venhamos a nos justificar. Porque ela tem que ser pregada, ela tem que ser vivida. E tudo que o Senhor deixou na terra é para ser vivido, Pai. Principalmente os milagres. Por isso, Senhor, eu entrego essas vidas, eu entrego este culto nas tuas mãos. Esta palavra que foi pregada, Senhor, que nós venhamos a ser zelosos, como aqueles eunucos que cuidavam dos reis, e se necessário fosse, Pai, eles morriam pelos seus reis e pelas rainhas, para cuidar deles, o bem-estar. Pai, que o Senhor faça de nós os mordomos, Pai, que venhamos entender as tuas ordens, porque tudo aquilo que é obedecido, Senhor, agrada aos teus olhos. E o Senhor, como é um Deus justo, Pai, soberano, jamais deixará-nos, Senhor, sozinho à mercê da nossa própria sorte. O Senhor é aquele que nos cerca, nos ajuda, nos coloca de pé na nossa hora mais triste de fraqueza. O Senhor é que enxuga nossas lágrimas e coloca alegria no nosso coração, Pai,
onde muitas vezes o desejo do nosso coração é só ficar quietinho num canto. Pai, o Senhor é aquele que muda a atmosfera à nossa volta. O Senhor muda os ventos, o Senhor muda a tempestade. O Senhor faz existir onde não existe e tira de onde existe e não faz existir. Como o vento, o Senhor faz ele vir, como o Senhor faz ele voltar. Oh, papai, a tua grandeza é tão grande. Quando eu vejo que as estrelas obedecem, elas se enfileiram para te render graças. Pai, nos ensina como eu vi aqueles pequenos animaizinhos. Quem ensinou para eles, Pai? Para eles ficarem daquela forma, para receber, sabe, a vitamina que é o sol, Pai. E daí nós queremos discutir com o Todo-Poderoso, aquele que conduziu Noé naquela arca e fez parar lá no cume do Monte Ararates, Pai, e não tinha um leme. Ah, papai, nos ensina a sermos mais humildes, a entendermos a tua boa e agradável vontade. Aí então, Senhor, nós podemos dizer muito obrigado, Pai. Eu te sou grata, porque até aqui o Senhor nos conduziu, nos livrou e nos guardou. Que o Senhor fale a cada vida, a cada coração e aonde for chegar esse vídeo. Que esta palavra venha soar, Senhor, como um bálsamo, como cura, para que nós possamos, Senhor, Pai, encontrar com o Senhor quando o Senhor descer para falar conosco. Paizinho, que o Senhor encontre em nós, Pai, esse tempo, Pai, como é bom ter o Senhor, para dizer, Pai, eu não consigo, mas se tu fores comigo, Pai, eu irei. Como é bom ser tua filha, como é bom saber que o Senhor cuida de nós. Tudo isso eu te entrego e sei que o Senhor está nos dando a vitória que é certa. Eu te peço, Senhor, nos guarde, nos leve para casa debaixo do teu santo manto, nos dando a vitória nesta noite, no dia que vai começar, e que nós possamos ter a certeza que tudo podemos em ti. Tudo isso eu peço no nome do teu Filho amado Jesus, e no nome dele eu te agradeço. Obrigada, Senhor. Gratidão sempre, Pai. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor continue falando com você, que você faça uma reflexão, que você mude o que precisa mudar, e você sentirá essa alegria que eu estou sentindo aqui agora, sabe? Minha terra aplainada. E os problemas? Continuam. E as lutas? Também. Mas o meu Redentor vive. Fique nessa paz. Shalom.